Oi pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Criando Softwares. Hoje nós vamos ver a segunda parte dos títulos a pagar e títulos a receber. Eu sou o Rick e essa é mais uma videoaula do nosso curso Fluxo de Caixa, que estamos desenvolvendo com o Delphi e o SQL Server. Vamos lá? Bom pessoal, na última aula então nós fizemos parte do cadastro de títulos. Nós não tínhamos feito a parte de pesquisa, nem de cancelamento, e também faltou as informações de centro de custos. Eu tinha pedido para vocês mesmos fazerem. Se vocês não fizeram, eu vou demonstrar agora como que eu fiz, e vocês podem pausar o vídeo e fazer a parte de vocês. Eu inseri esse componente aqui, eu dei o nome para ele de TIT Centro de Custo Desk, e coloquei mais um Speed Button aqui. Da mesma forma que eu tinha colocado o Speed Button para fazer uma pesquisa de pessoas, eu também coloquei um Speed Button para fazer pesquisa de centro de custos. Eu utilizei a mesma metodologia da pesquisa de pessoas. Eu chamei a tela de pesquisa de centro de custos, passei ela como show modal e eu verifiquei se a tag dela tivesse valor 1, quer dizer que eu tinha clicado em um registro de centro de custos. Então eu ia pegar essa informação, ia passar para os meus dois campos que estão na tela de título e ia destruir a tela de pesquisa de pessoas. Outra coisa que eu fiz foi o botão cancelar, nós não tínhamos feito na última aula. Então o que eu fiz no botão cancelar? Eu só fiz uma validação. Se o ID tiver igual a 0, quer dizer que eu estou inserindo um registro. Então eu simplesmente vou limpar a tela. Se não, ele vai fazer o carrega dados novamente com a informação que tiver no ID text, igual nós fizemos no cadastro de pessoas e no cadastro de títulos. Outra coisa que eu fiz agora, na pesquisa de títulos, eu criei uma tela nova chamada pesquisa de títulos. Vamos entrar nela aqui. No mesmo modelo que foi criada a pesquisa de pessoas e pesquisa de centro de custos. Coloquei o componente e nesse componente eu coloquei uma instrução SQL, que é a mesma instrução que está no onShow do nosso formulário. Então vamos lá. Desculpa, no onCreate do nosso formulário. O que eu fiz? No nosso onCreate eu fiz o select, passei os campos, coloquei um case para o tipo, ou seja, se for do tipo P, ele vai escrever PAG, do contrário, ele vai escrever REC. Coloquei os demais campos, e aqui, pessoal, no campo TIT-valor, a gente pode fazer de diversas maneiras no SQL. Antigamente, eu fazia dessa forma aqui, ó. Eu fazia um cache no meu campo de valor, as numeric, 15,2, que seria aqui, o vírgula 2 seria os casos decimais, e dava um outro nome para ele. Porém, dessa forma aqui, ele não fica como valor monetário, ou seja, ele não tem aquele R do real. Vou dar um F12 aqui, ó. Vou clicar aqui, vou clicar em Active. Tá vendo aqui, ó, esse R cifrão? Quando eu coloco as numeric, ele não coloca esse R cifrão. Ele vai só colocar 12, e a quantidade de zeros que eu colocar nas casas decimais. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei o format TIT-valor e passei como parâmetro C e o padrão, que no caso é português brasileiro. Esse C é de currency, então o que eu estou fazendo? Eu estou formatando esse campo aqui para um currency e vai pegar o padrão do Brasil, que no caso é o R maiúsculo e o cifrão, e depois eu dei um alias nele. Dessa forma aqui, pessoal, o resultado que nós vamos ter é esse daqui, ó, é R cifrão e o valor. Uma outra forma de formatar seria essa daqui, ó. Eu até deixei comentado aqui, a gente não vai usar essa forma aqui, tá? Eu passo o campo normal, sem formatação nenhuma, e daí esse campo, no caso, se for R$12, ele vai aparecer só 12 na tela. E depois que eu faço o open da minha query, eu venho aqui e formato ele. Eu faço um cache dele. O que eu estou fazendo aqui, ó? No tbcd field, estou passando qual é o meu campo, e lá no final eu estou colocando ponto currency. Recebe true, ou seja, tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma aqui, ele vai apresentar o mesmo resultado. Vamos executar? Títulos, pesquisa, tá lá, ó, R com cifrão, e vamos no outro campo, R com cifrão também. A diferença é que o R com cifrão que eu coloquei dessa forma aqui depois do open, ele fica alinhado à direita. E quando eu faço o format currency, ele fica alinhado à esquerda. Eu gosto muito, pessoal, de seguir o seguinte padrão. Quando é número,
eu gosto de alinhar do lado direito e quando não é número, do lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abolir o uso desse tipo aqui e vou fazer sempre a formatação depois do Open. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou comentar aqui, se vocês quiserem, vocês podem utilizar também. É mais para fins didáticos, tá, pessoal? Para vocês conhecerem as duas formas. E eu vou tirar o título valor e vou fazer o seguinte. Vou copiar essa formatação e aqui eu vou deixar só título valor. Só isso, pessoal. Daí vai de vocês, como vocês vão querer usar. Se é com a formatação passando a moeda, no caso aqui português brasileiro, ou se é formatando lá embaixo. No meu caso eu vou adotar sempre o número do lado direito. Então eu já vou vir aqui, ó, clique duplo no grid, vou no meu valor e no meu valor RecPag. Vou selecionar os dois. Lá em cima eu vou, vamos chegar para cá um pouquinho. Lá em cima eu vou colocar assim, ó, TA Right Justify. E aqui embaixo no alinhamento também, TA Right Justify. Ou seja, eles sempre vão ficar do lado direito. Vamos executar aqui, cadastro de títulos. Tá vendo que aqui, ó, no valor e no valor pago tá 0,00? Eu vou colocar o seguinte, ó, 12,01. Vou clicar na tecla Tab, ele saiu do campo e aqui ficou 12,01. Agora eu vou fazer o seguinte, vou digitar só 12 e vou sair do campo. Tab. Tá vendo que ele não colocou o vírgula 00? Se eu quiser, eu tenho que fazer dessa forma, 12,00, aí sim eu dou o Tab. Dessa forma não fica muito bacana pra gente, porque a gente sabe que ele é um campo de valor financeiro. Então o que eu fiz também? Vamos lá no fonte, títulos. Aliás, eu não fiz ainda, deixei para fazer com vocês. Vamos no eventos, OnExit. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu quero falar assim, que toda vez que eu sair desse campo aqui, eu quero que ele fique com as duas casas depois da vírgula. Então eu vou fazer assim, ó, título valor, que é ele mesmo, ponto text, recebe format float, e daí eu tenho que passar qual é a máscara. A minha máscara vai ser essa daqui, Sharkcase, ponto 00, vírgula. Agora ele vai pedir um valor. Como que eu vou passar esse valor? Eu vou pegar essa mesma informação aqui e vou passar aqui dentro. Porém, essa informação aqui ela está como tipo string, ó. Texto, ele é do tipo string. Se eu compilar, ele vai dar erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar essa string para valor. Como que eu faço isso? str to float def, lembra do def? Que se não tiver nenhum valor, automaticamente ele vai jogar um zero. E só isso. Vamos compilar? Títulos, eu vou direto lá, ó. 12, tab, beleza, é isso que eu quero, pessoal. Esse daqui é a mesma coisa, 12, vou sair do campo, não colocou o vírgula 00, então eu vou fazer o mesmo evento que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Vou até copiar aqui, para aproveitar o código, vou clicar aqui, vou no evento OnExit e vou colar. E aqui eu vou trocar para título valor rec. E aqui também para título valor rec. Outra coisa, pessoal. Lembra que quando a gente colocou esse campo aqui, a gente teve que incluir ele no limpa-tela? Como a gente incluiu o campo de centro de custo, eu fiz a mesma coisa. Eu passei ele para read only, eu fui lá, eu coloquei ele no limpa-tela. Para quê? Porque quando eu precisar de limpar a tela, automaticamente ele já vai e limpa aquela descrição também. Agora, uma coisa que a gente começou a fazer lá no cadastro de pessoas e eu disse que a gente ia mostrar mais para frente. Vou executar aqui, ó, F9, vou no cadastro de pessoas, vou fazer uma pesquisa em 1. Vamos ver se a gente tem algum inativo aqui. Tem, ó. Esse daqui é o Peninha. Essa pessoa aqui, ela está como inativa no meu banco de dados. Por que eu inativo e não excluo ela? Porque pode ser que eu tenha algum registro no meu sistema que eu já estou usando o Peninha, então eu não posso excluir ele, eu só inativo. Mas daí você fala o seguinte, se ele está inativo, como que eu faço para ele não aparecer lá na tela de títulos? É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá então. Ó. Primeira coisa, na pesquisa de pessoas, eu vou criar uma variável pública chamada mostra inativo.
do tipo Boolean. E daí, no onCreate dessa tela, eu até tenho o evento aqui, vou fazer o seguinte, antes de tudo, vou colocar que o mostra inativo recebe true. Nada muda por enquanto. Agora o que eu vou fazer? A tela tem alguns eventos no momento da sua criação, que seria o onCreate, onShow, onResize. O que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo que eu coloquei do onCreate, da pesquisa, vou recortar, e agora eu vou procurar o evento onShow e vou colar. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Antes de fazer o order by aqui, vou fazer o seguinte, ponto e vírgula, já vou copiar aqui, ó. Já vou explicar, tá? Vou fazer o seguinte, if mostra inativo, vou colocar not aqui, if not mostra inativo, então vou abrir um begin aqui, ou seja, se eu não quero mostrar o inativo, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou adicionar uma condição no meu SQL. Lembra das condições? Vou fazer assim, ó, where ps nativa igual a n. Lembra do snu ou do coalesce? Vamos adicionar eles aqui, ó, snu, porque de repente esse campo pode não ter informação nenhuma. Abre e fecha aspas. E lembra que a gente falou também que quando eu estou utilizando uma aspas dentro da minha instrução SQL tem que ser aspas dupla. Então aqui eu vou adicionar mais duas, aqui eu vou adicionar uma e aqui uma. Ponto e vírgula. O que eu fiz aqui? Quando eu chamar minha tela de pesquisa pessoas, automaticamente no onCreate ela já vai passar aqui, ó, mostra inativo é igual a true. E no onShow dela, ela vai checar, mostra inativo está igual a true? Está igual a true. Então ela não vai entrar aqui nessa condição. Ela vai simplesmente adicionar na minha instrução SQL o order by e vai fazer o open. Agora, pessoal, lá da minha tela de títulos, eu vou chamar a minha tela de pesquisa pessoas. Vamos aqui. Vou fazer o onCreate dela. E o onShow dela eu faço aqui. Só que antes de eu fazer o onShow, eu vou fazer o seguinte. fpesquisa pessoas. Ponto. Lembra que a gente criou uma variável do tipo booleana e no escopo público? Então ela vai estar aqui, ó, mostra inativo, recebe false. Ou seja, no meu cadastro de títulos, eu não quero ver as pessoas que estão inativas. Títulos, já vou direto aqui, pessoas. Opa, faltou, pessoal. Vamos voltar lá no nosso select, títulos, pesquisa pessoas. Aqui, ó, é where, ok? Estava assim. Where is new, agora sim. Vamos executar. F9. Títulos. Pesquisa pessoas. Vamos procurar o peninha aqui. Não existe mais peninha. Certo? Ou seja, se eu tivesse aqui nessa tela de pesquisa de pessoas 30 pessoas que estavam inativas, elas não vão mais aparecer, porque elas estão simplesmente poluindo a minha tela de pesquisa. Não é necessário que elas apareçam aqui. Outro macete, pessoal. Aqui a gente tem o campo de inativo. Concorda que se a gente está na tela de títulos e eu não quero ver as pessoas que estão inativas, é desnecessário essa coluna aqui? Vamos tirar ela também então. Para isso, como que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, logo depois do Open da minha tela de pesquisa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá na nossa tela de funções. Eu vou criar uma função agora para percorrer todas as colunas que estiverem no meu grid e ocultar ou não elas. Eu não vou fazer isso lá na tela de títulos, porque é o tipo de situação que eu vou fazer diversas vezes. Como é uma função com a sintaxe um pouquinho maior, eu consigo chamar ela e passar com uma linha só o que eu quero. Vamos lá então, ó. Funções,
Vamos criar o nome dela o seguinte, ó. Function procura coluna. O que eu vou passar como parâmetro? Vou passar o meu grid do tipo tdbgrid. Vou passar o nome do campo. Vou colocar só campo, que é do tipo string. E vou retornar um inteiro, porque eu quero qual a coluna que eu vou manipular. Então, vai ser um inteiro. Tá dando erro aqui, pessoal, porque ele está pedindo, vamos lá, Ctrl F9, lembra? Deu erro. O que ele está falando? Que não encontrou o dbgrid. Então, das duas, uma. Ou porque é uma variável que eu não declarei, ou porque eu estou fazendo uso de alguma informação que é de outra classe. Então, a gente vai ter que adicionar na uses a classe pertencente ao dbgrid. Que no nosso caso aqui, eu vou ter que adicionar a grids e a dbgrids, se eu não me engano. dbgrids. Já não está dando mais o erro. Vamos copiar toda essa linha aqui. Vamos lá no final das minhas funções. Vou colar beginEnd. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável do tipo inteiro. Vou colocar aqui, ó, e a index do tipo inteiro, integer. Ponto e vírgula. Então vamos começar. De cara eu vou falar que o meu index vai receber -1. E agora eu vou fazer um for. O for de cara ele já vai me pedir uma variável, e vai ser a variável i que eu declarei aqui em cima. E agora ele pede dois parâmetros aqui, ó, um baixo e um alto. Ou seja, a cada loop eu vou alimentar a variável i e vou começar do valor 0, nesse caso aqui, e o valor máximo vai ser a quantidade de colunas que eu tenho no grid. Como que eu faço isso? Grid, que é a minha variável aqui em cima, ponto columns, ponto count, deixa eu ver, count. Outra coisa, se eu coloquei 0 aqui, automaticamente eu não posso considerar todas as colunas do grid. Então, vou ter que tirar uma coluna aqui. Então, vai ficar for i recebe de 0 até a quantidade de colunas menos 1. Do begin, o que eu vou fazer dentro do meu for? If o campo é igual ao grid.columns.items, e daí agora ele pede um index. Qual que é o index? É esse i aqui, ó. Então, vamos lá. I field name, porque field name é o nome do campo. Então, se o nome do campo que eu estou passando é igual à coluna, então eu retorno o meu index. Ponto e vírgula. Vamos colocar um beginEnd aqui para ficar organizado. Outra coisa, pode ser que eu digite errado. Para evitar que o dev faça comparações de letra maiúscula ou minúscula, vamos fazer o seguinte, ó. Uppercase, nome do campo, e também uppercase tudo isso daqui. Que aí a gente não corre o risco. Ele está dando um erro aqui, pessoal, do uppercase, é porque ele está pedindo uma unit que a gente tem que declarar, que é a sysutils. Como que você faz para descobrir? Lembra que a gente usou essa informação lá no cadastro de pessoas? Aqui, ó, lowercase. Vou fazer o seguinte, ó, Ctrl, clique. Ele já vai direto para sysutils. É a mesma, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só copiar sysutils, vou lá nas minhas funções e vou declarar ela aqui em cima, vírgula. Pronto, Ctrl F9, já não dá mais o erro. Tá pronta a minha função de procura coluna. Como que eu vou utilizar ela, pessoal? Vamos voltar lá no cadastro de pesquisa de pessoas. E depois do Open no Form Show, vou fazer o seguinte. Se minha variável mostra inativo tiver como false, então eu vou fazer o seguinte, ó, o dbgrid columns, e daí agora ele pede um index. Eu não tenho esse index. Como que eu descubro qual é o index? Vou lá na minha procura coluna, que me pede o nome do grid, dbgrid1,
e o nome de um campo, que no caso aqui vai ser PES inativa. O result dele que vai ser o meu index. Ah, pessoal, falando em result, faltou a gente colocar o result aqui. Result recebe index. Senão não vai fazer sentido a nossa função e vai dar uma violação de acesso. Ó. Vamos voltar então. Procura a coluna, passe o nome do grid, o nome do campo, ponto visible, recebe false. Por que eu criei a função, pessoal? Porque senão aquele for que eu criei aqui, todas as situações que eu quisesse fazer uma consulta em qualquer grid do sistema, eu ia ter que colocar ele também. E agora eu simplesmente chamo a função dentro do meu dbGrid e já falo se ele vai ser visible ou false ou não. Vamos dar um F9. Vou lá na tela de pessoas, vou fazer uma pesquisa. Lembra do peninha? Ele aparece na minha pesquisa de pessoas, porque eu estou dentro do cadastro de pessoas, e aparece a coluna inativa. Agora vamos lá no cadastro de títulos, já vou clicar aqui direto. Não existe mais o peninha. E também não existe a coluna inativa. Ficou desnecessário aquela coluna aqui. Pessoal, só para não ficar uma aula muito extensa, vamos dar um break nessa parte aqui. E na próxima aula a gente continua a fazer o processo para ocultar os campos na pesquisa do centro de curso. Beleza? Até mais!